Olá, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que tem dominado a cena e o noticiário político do nosso país nas últimas semanas. Trata-se de saber por que o governo Lula teve uma queda em sua popularidade, ou seja, o que explica ou o que explicaria a queda da popularidade do governo Lula, uma vez que ele se elegeu prometendo ou propondo uma retomada na atividade econômica e, ao mesmo tempo, o restabelecimento de políticas públicas ou de programas sociais, sobretudo para os menos favorecidos, isto é, para os setores populares. As pesquisas indicam que o governo Lula teve uma queda de popularidade maior, sobretudo no extrato social daquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ao contrário do que nós poderíamos supor, né, esse extrato foi o responsável pela vitória do governo Lula diante da candidatura de Bolsonaro, que havia, segundo Lula, destruído ou desconstruído as políticas públicas e colocado o país, né, num abismo de difícil saída. Entretanto, Lula prometeu resgatar o Brasil, recuperar a atividade econômica e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil num outro patamar de desenvolvimento social. Ora, as pesquisas, ao menos as últimas pesquisas, se elas forem de fato realistas, elas indicam ou sinalizam para um caminho diverso, ou melhor, adverso à expectativa do governo, que era a de sinalizar para uma crescente popularidade e, ao mesmo tempo, para uma possível reeleição lá em 2026. Eu gostaria de, primeiramente, de dizer que o governo Lula se vê aprisionado, ou melhor dizendo, existe um compromisso político com aquilo que se denomina na economia de tripé macroeconômico, que foi implantado no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, nos idos de 1999. Esse tripé macroeconômico atua como se fosse uma espécie de camisa de força sobre as políticas econômicas dos governos. Lula, diferentemente dos outros mandatos, isto é, neste atual mandato, parece estar mais comprometido com os interesses do mercado financeiro, parece, ao menos segundo o seu ministro, Fernando Haddad, parece agradar mais o mercado financeiro, ou melhor dizendo, está mais preocupado em agradar, em satisfazer os interesses do mercado financeiro, isto é, dos credores da dívida pública brasileira, ou melhor dizendo, dos especuladores financeiros, que agradar ou satisfazer, ou melhor dizendo, atender às necessidades do povo brasileiro como um todo. Até agora, o governo tem se preocupado muito mais em atender essas demandas do setor financeiro do que atender às reais necessidades da economia brasileira. É evidente que existe um Congresso hostil, adverso às propostas do governo Lula. Porém, o governo Lula nunca foi, em nenhuma de suas gestões, um governo de esquerda. Embora o PT possa ter sido classificado em tempos pretéritos como um partido de esquerda, a bem da verdade, o PT não tem preocupação em implantar um sistema socioeconômico socialista e muito menos comunista. Haddad
parece seguir à risca a cartilha neoliberal, que é a cartilha que atende expressamente os interesses das elites econômicas, sobretudo, né, do mercado financeiro, que são os nossos banqueiros, né, as seguradoras e todos aqueles que se locupletam com as altas taxas de juros. Há um equívoco que precisa ser enfrentado e que precisa ser, antes de mais nada, criticado. Altas taxas de juros, como as atuais, não promovem, não impulsionam a atividade econômica. Muito pelo contrário, provocam um retrocesso, um arrefecimento, uma desaceleração na atividade econômica, porque o crédito se torna mais caro e, com isso, a atividade econômica tende a desacelerar. A nossa inflação, ela não é por demanda, por consumo. Muito pelo contrário, o povo brasileiro está consumindo o estritamente necessário para sobreviver. De modo que é equivocada ou falaciosa a retórica da mídia e também do Banco Central, de que é preciso elevar ainda mais a taxa de juros para controlar a inflação. Ao contrário, o Banco Central deveria promover a atividade econômica com taxas de juros mais baixas, favorecendo a tomada de empréstimos e, ao mesmo tempo, o financiamento da indústria, do comércio, da agricultura como um todo, isto é, da atividade econômica. Porém, não é isso que o ministro Haddad está fazendo. Ao contrário, como disse antes, caminha na direção oposta. E isso, sem dúvida, conduz o Brasil ao abismo novamente. Então, o governo Lula parece repetir erros políticos que já foram cometidos, por exemplo, no governo da Dilma. Mas eu gostaria de prosseguir nessa análise dizendo que existem causas reais que, de alguma maneira, devem ser levadas em consideração se quisermos explicar o porquê da queda da popularidade do governo Lula. É claro que alguns rompantes, algumas declarações infelizes também provocam em muitas pessoas um desapreço pela pessoa ou pela figura do presidente da República. Mas esta não é, sem dúvida, a causa fundamental, a causa principal. O governo Lula está preocupado, primeiramente, em manter-se, preservar-se no poder. Isto é, em nome da governabilidade, ele estabelece acordos com um grupo político chamado Centrão, que tem uma grande, eu diria, atuação no Congresso e que pode influenciar decisões favoráveis ou desfavoráveis às propostas do governo, quando encaminhadas ao Congresso. Então, em nome da governabilidade, o governo Lula deu uma guinada ainda maior à direita. Ou seja, ao invés de olhar para os interesses do povo brasileiro, da classe trabalhadora sobretudo, está olhando mais de perto para os interesses daqueles que têm poder econômico no Brasil. São as chamadas elites econômicas, sobretudo do agronegócio, da indústria, do setor financeiro e do autoempresariado, esquecendo-se, sobretudo, das classes populares. Este é um fato que nós não podemos
negligenciar ou desconsiderar. Mas existe uma outra questão que, a meu ver, precisa ser levada em consideração. Uma das promessas de campanha eleitoral do governo Lula foi a proposta de reduzir o preço dos combustíveis, na expressão de Lula, abrasileirar o preço dos combustíveis, para tornar mais produtiva e mais barata a atividade econômica, uma vez que o elevado preço dos combustíveis provoca em toda a cadeia produtiva um efeito nefasto. Eleva, com certeza, o preço dos insumos e torna muitas vezes a atividade econômica insuportável ou insustentável. Entretanto, essa proposta ainda não foi concretizada. E, inclusive, partidos de oposição vão certamente, numa futura eleição, cobrar esta fatura do governo Lula. O preço dos combustíveis continua elevado, para não dizer elevadíssimo, de tal maneira que desencoraja muitas vezes a criação de novos negócios, dado que o elevado preço dos combustíveis, como disse, causa efeitos em toda a cadeia produtiva, de modo que seria preciso estabelecer uma outra equação para a resolução deste problema. Este é um problema que o Brasil precisa resolver, dado que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Embora não seja autossuficiente, né, na produção de gasolina, ou talvez de etanol também, mas não faz menor sentido, né, exportar petróleo bruto e comprar petróleo refinado, melhor dizendo, sob a forma de combustível, pagando preços abusivos para atender interesses de petroleiras, né, de outros países. Então é preciso romper com essa dependência. É preciso construir ou reativar novas refinarias e é preciso também, com muita urgência, fazer a transição energética, estabelecer políticas de financiamento para outras fontes de energia, mais renováveis ou mais limpas. E não se vê, da parte do governo, estímulo para esta questão. Ou seja, a nossa dependência em relação ao petróleo agrava ainda mais, né, a nossa crise econômica. Mas, além disso, eu aponto o elevado preço dos alimentos, que é uma consequência imediata da elevação dos preços dos combustíveis, porque elevando o preço dos combustíveis, os insumos também encarecem, os alimentos, consequentemente, também se tornam mais caros. Então, toda vez que um governo eleva o preço dos combustíveis e dos alimentos, a sua popularidade tende a cair. Isso é, eu diria, inevitável. Por isso, ainda há tempo do governo Lula, né, não repetir os erros da presidente Dilma e nem os erros do governo Bolsonaro, embora, né, a toque de caixa ele tenha reduzido o preço dos combustíveis, retirando impostos
federais. Mas essa redução seria apenas momentânea, isto é, temporária até o final de 2022. Portanto, como disse, é possível ainda reverter esta popularidade, ou melhor dizendo, a queda da popularidade, desde que o governo se atente para aquilo que é real. Ou seja, é preciso tomar medidas que favoreçam a implantação de políticas públicas, sobretudo aquelas que atendam camadas mais pobres, que é o contingente maior da população. É preciso tornar os preços dos combustíveis, dos alimentos, mais baratos, porque, ao final das contas, o brasileiro não quer saber de dados, de índices econômicos, não quer saber se o PIB cresceu, não quer saber de dados macroeconômicos. O brasileiro quer saber se ele está gastando menos ou mais para sustentar-se, sustentar a si mesmo e a sua família. Ele quer saber se o custo de vida aumentou ou baixou, se sua vida econômica melhorou ou piorou. É esta a questão que diz respeito a todo e qualquer brasileiro, né, que tem, de fato, no trabalho, a sua fonte de renda. Não se trata, portanto, dos especuladores do mercado financeiro. Esses, além de serem, né, improdutivos, são parasitas do governo ou do Estado brasileiro. Portanto, antes de se preocupar com a responsabilidade fiscal ou com o arcabouço fiscal, com a austeridade fiscal, com a chamada responsabilidade fiscal, o governo Lula precisa se preocupar com as demandas sociais. A responsabilidade social deve estar acima da responsabilidade fiscal. Porque a responsabilidade fiscal atende os interesses maiores de uma elite financeira ou de uma elite econômica, ao passo que a responsabilidade social atende interesses da maior parte da população brasileira. É preciso, portanto, enfrentar no Congresso e, ao mesmo tempo, fora do Congresso, a retórica neoliberal divulgada, propagandeada pela grande mídia, pela mídia corporativa, que alardeia a necessidade do governo gastar menos do que arrecada. Ora, a ideia de gasto, ela é, do ponto de vista contábil e econômico, também equivocada, ou seja, ela alberga ou abriga diferentes significados. A educação não é um gasto, a saúde não é um gasto, a segurança pública, o saneamento básico, também não é um gasto. Não são gastos, são investimentos, porque depois retornam como ativos sociais para o Brasil, isto é, para a sociedade brasileira. Portanto, é preciso fazer a devida distinção entre investimento, gastos, despesas. É preciso maior rigor conceitual quando se trata desses conceitos econômicos e financeiros. O governo Lula parece preso a esta retórica, o que nos leva a supor que o ministro Haddad está, de alguma maneira, querendo ou não, sabotando o próprio governo Lula.
ou seja, conduzindo a economia, né, a um abismo. É claro que isso não se dá sem conflitos no Congresso, sem conflitos também na grande mídia, porque tem interesses diretos e imediatos com a elevação da taxa de juros. Ou seja, a taxa elevada de juros atende aos credores do Brasil, que compram títulos da dívida pública. Ou seja, se a nossa inflação não é por demanda, né, ela é, ou deveria ser, controlada de outra maneira. Não é a taxa de juros elevada que controla a inflação. Se assim fosse, a nossa inflação deveria estar beirando 0%, quando na verdade não é isso que tem ocorrido nos últimos anos. Então é falaciosa, é enganosa, é ilusória esta ideia de que é preciso elevar cada vez mais a taxa de juros para conter a inflação. Não. Elevando a taxa de juros, nós elevamos o custo da dívida pública. E quem paga é o povo brasileiro, com seus impostos. Então a maior parte dos impostos recolhidos são destinados à amortização dos juros da dívida pública. Quem está lucrando, quem está, na verdade, carreando todos esses recursos financeiros, é o mercado financeiro, que é, como disse, especulativo e improdutivo. Então precisamos romper com essa dependência. Agora, como isso é possível? Somente com mobilização popular. Há uma única saída ao governo Lula: mobilizar as massas, isto é, organizar, mobilizar trabalhadores através de movimentos sociais, através de partidos políticos e dos seus sindicatos. É preciso uma grande mobilização popular se o governo Lula quiser sobreviver a esse boicote econômico, a esse golpe econômico. Ou seja, é preciso muita sensatez, muita perspicácia para enfrentar no Congresso, isto é, na arena política, os adversários do governo. Mas isso só é possível, né, fora do Congresso. Ou seja, é preciso um chamamento público ao povo brasileiro, às camadas populares, para que se mobilizem e reivindiquem do governo, cobrem do governo, através de protestos, de passeatas, menores taxas de juros, preços de combustíveis e de alimentos mais baixos, porque o povo já não suporta mais esta carga tributária e esses elevados preços, né, de tudo aquilo que é necessário para a sua subsistência. Ou seja, o que eu quis dizer aqui não é outra coisa senão expressar minhas convicções e, ao mesmo tempo, minhas ideias acerca de um governo que parece estar flertando, né, com o seu próprio inimigo, que é, sem dúvida, a direita ou a extrema-direita, que representaria, se retornar ao poder ou ao governo, um grande retrocesso civilizatório. Nós ainda estamos sob a ameaça neofascista, autoritária,
os golpistas do 8 de janeiro de 2023 ainda não foram todos julgados e condenados. Nós precisamos, enquanto povo, nação, fazer um acerto de contas com a nossa recente história, se quisermos prosseguir de forma civilizada a nossa marcha enquanto povo, enquanto nação. Do contrário, o extremismo reacionário da extrema-direita nos espreita e a possibilidade de um retorno existe, infelizmente. Até o próximo vídeo.